Eu me chamo Maria Aline, sou natural de uma cidade no sertão do estado da Paraíba. Então eu cresci vendo meu pai trabalhar na roça, vendo minha mãe trabalhar na roça, cuidar da casa, trabalhar em casa de família para poder me sustentar. Eu tinha um sonho que muitos não acreditavam, mas eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de cursar uma graduação, de me formar, de ser uma boa profissional e de retribuir tudo aquilo que os meus pais fizeram por mim. Eu saí de minha cidade, Imaculada, no sertão do estado da Paraíba, com um sonho, a bênção de meus pais, a bênção do meu avô, que para mim foi muito importante, uma mala e um colchão. Naquela época, não era muito dinheiro e hoje muito menos, mas eu me mantinha em Campina Grande com uma ajuda de meu pai de R$300. Entrar na universidade pública com certeza é um sonho. Que me permitiria não trabalhar na roça como meus pais trabalharam. Que faz a família ficar orgulhosa. Foi uma festa incrível em casa. Eu fiquei muito feliz e meus pais também ficaram muito felizes. Você diria para essa família, né, que está enviando esse jovem nesse ambiente? Eu falaria, lamento muito. Com muita tristeza no coração, lamento muito. No segundo semestre de curso, eu consegui uma vaga de estágio. Comecei a perceber alguns comentários de um ou dois professores, um bem específico, que sempre comentava a respeito que não era para estar ali se eu estava trabalhando. Ou eu estudava, ou eu trabalhava. Mas esse é um mundo totalmente diferente dessa realidade que nós vivemos. Existe uma estrutura toda universitária que é feita para que o estudante viva a vida universitária quase 100%. As bolsas de iniciação científica, de mestrado, doutorado, elas têm diversas exigências e uma delas, até segunda ordem, é a exigência de que você não trabalhe, você possa se dedicar plenamente à pesquisa. Quanto mais tempo você consegue respirar, falar a linguagem universitária, quase como uma vida paralela, mais portas isso abre para você dentro dessa esfera acadêmica. A universidade brasileira, ela convida o jovem a assinar um pacto. Assim que eles chegam, que eles são recepcionados, os professores logo apresentam a instituição e dizem: você, por aqui, você pode experimentar a iniciação científica. Por ali, você experimenta a extensão universitária. Mas olha, para quaisquer desses caminhos, você precisa aderir aos nossos projetos. Você precisa aderir às nossas linhas de pesquisa. Eu tenho certeza que os calouros eles são vistos como um bando de gado que vai para o matadouro. Até um pouco grosseira essa analogia, mas assim, é a forma que eles veem mesmo. Por exemplo, o movimento feminista já vai direto nas meninas, cooptando as meninas. O movimento LGBT também já vai tentando trazer todo mundo pro lado deles. E o movimento negro, óbvio, vem atrás de pessoas que são negras e pardas. Eles falam isso pra gente. Que existe uma dívida histórica, que eles ficavam tentando influenciar, falando: mas você nunca percebeu que as pessoas te olhavam de um jeito diferente? Que às vezes quando tinha você e uma pessoa branca, uma pessoa mais clara que você, a pessoa que era mais clara que você era tratada melhor. E eles vão fazendo de um jeito assim que é tão sedutor, que para uma pessoa que não tem muita maturidade, que um jovem que chega aqui bobão, vamos dizer assim, entre aspas, igual eu tava, você vai falando: é mesmo. Mesmo a pessoa participando de algum movimento de minoria social, se você não for alinhado à ideia dominante, você não é minoria. Eu, por exemplo, eu sou negro, mas se eu for contra qualquer ideia que seja minimamente, que a gente consiga entender que aquilo lá não funciona, não dá certo, eu deixo de ser negro. Eu viro um branco latino, por exemplo, que foi o que já me falaram que eu era. Eu não sou mais negro, sou um branco latino. E mostrava para o aluno muito facilmente que aquele espaço era um espaço de hedonismo, contrário àquele espaço que impunha o limite e que fazia a castração dos impulsos da adolescência. E óbvio que, em muitos casos, isso é a cereja do bolo
desse pacto corrupto. E dado dia, ao chegar na universidade para fazer uma prova, consegui chegar com tempo, porque eu consegui uma carona para ir para a faculdade. Cheguei com tempo, estava com minha atividade para ser entregue, mas eu cometi um erro. Eu deixei a atividade no caderno, deixei para destacar dentro da sala de aula. Esse foi o meu erro. Eu não respondi o professor, eu não tratei mal, e por conta disso, o professor, em uma sala de aula com mais de 40 alunos, gritou em alto e bom tom que eu não servia. Eu não servia para ser aluna dele, eu não servia para a faculdade e eu não servia para estar ali. Naquele momento, tudo que eu construí, tudo, passou um filme em minha cabeça, caiu por terra. Eu não concluí a disciplina dele, não consegui voltar para tentar cursar a disciplina dele, porque eu passava mal sempre que eu via ele dentro da instituição. Nisso eu me dirigi à coordenação do curso, dessa vez, para conversar com a coordenadora do curso e ver a possibilidade de que eu cursasse essa disciplina com outro professor, o que na ocasião me foi negado. Disseram que não podia fazer isso. E podia, mas me foi negado. E ali eu abri mão de um sonho. Eu me dirigi ao setor responsável e cancelei a minha matrícula. Para eles é uma utopia, é um país das maravilhas, mas para a gente que está de fora é uma distopia. A gente vê que um lugar que tinha tudo para ser, sabe, conhecimento, cultura, fazer as pessoas realmente crescerem enquanto seres humanos, é o lugar que mais acaba, que mais destrói com as pessoas. Prezada, prezade ou prezado, Ricardo. Se você está em um relacionamento afetivo, amoroso e ou sexual há mais de um ano e considera que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, venha participar desta pesquisa. Então, continua o e-mail. Se você se considera lésbica, gay, bissexual, transgênera e ou transexual, travesti, queer, questioning, intersexual, assexual, agênera e ou aromântica ou que, pansexual, polissexual, omnissexual, não binária e ou se vê em qualquer outra nomenclatura sexual não cis heteronormativa, eu imagino que seja eu cis heteronormativo, gostaríamos de ouvir você. Sim, foi um e-mail institucional com o logo da universidade. Universidades, Take 1, professor Ricardo da Costa. Ou seja, um e-mail público, enviado para pessoas públicas, funcionários, professores e provavelmente também alunos, alunas, alunics, alunos, eu não sei mais, são tantas as possibilidades.
Isso é uma visão tradicional, né? Você formar o estudante, você formar pessoas, principalmente na filosofia, nas humanidades, artes, filosofia, história e tal, o conhecimento pelo conhecimento. Porque conhecer é bom. Já dizem na Idade Média isso. Conhecer é bom. Tá fazendo nada? Leia um livro. A entrada do pensamento, da mentalidade de esquerda no meio intelectual brasileiro mudou também a chave. Você precisa ter um conhecimento para ter uma função social. E em Portugal, há 15 anos, nós tínhamos mais ou menos ideia daquilo que os nossos colegas apoiavam em termos políticos, partidários, mas isso não era relevante para o desenvolvimento do trabalho académico. Aqui no Brasil, na universidade, eu fui-me apercebendo aos poucos que as opções político-partidárias e ideológicas eram fundamentais para o posicionamento dos professores na universidade. Unitopia, take 1, professor Pedro Caldeira. Eu lembro-me na minha cidade, eu tinha uma relação boa há muitos anos com a secretária municipal de Educação. Ela confessou-me que nunca mais iria aceitar estagiários de serviço social da minha universidade. Porquê? Porque eles estavam interessados em fazer a revolução. Estavam interessados em mudar o mundo. Mas aquilo para os quais eles tinham sido chamados a atuar na prefeitura era ajudar as populações carentes a desenvolver projetos, a pensar em projetos para aumentar a qualidade de vida de algumas populações. Só que essa não era a preocupação dos nossos alunos. Não, eu escuto isso por formar com consciência crítica. Formar cidadãos que atuem socialmente. É o chamado intelectual orgânico, o pensamento de Gramsci. Você tem o conhecimento serve para você ajudar a transformar a sociedade. Senão, não adianta. Para que você está estudando isso? Para que você está estudando história da arte medieval? Ou história medieval? Você tem que estudar a história do Brasil. Escutei de uma professora marxista minha. A preocupação deles era aquele princípio típico do Alensky, pai dos progressistas norte-americanos, que é: a questão nunca é a questão é sempre a revolução. A resistência aos fatos que vem da esquerda, ela é mais insidiosa porque ela é como aquele cupim que está roendo lá o pilar da universidade. As versões de direita de resistência a fatos, como o aquecimento global antropogênico, ela é menos influente, né? Ela não tem esse poder de infiltrar e cooptar instituições. E no caso da influência da resistência a fatos ou negacionismo da esquerda, o principal tema que é afetado por isso é o entendimento da natureza humana. E as pessoas gostam de ir por o que a gente chama aqui de blank slate, né? O tábula rasa. E esse blank slate assume que todo mundo é exatamente igual, idêntico ao nascer. E é claro que isso não é verdade, né? Nós sabemos que isso não é verdade. Todo mundo que já teve um filho sabe que isso não é verdade. Mas isso virou também tabu. Não se pode falar sobre isso e até ensinar isso é difícil, né? Com certeza, a resistência da esquerda à ideia de natureza humana, ou até uma negação de que haja uma natureza humana, tem tudo a ver com a esperança de reformar a natureza humana. Porque qual é a coisa mais maleável que existe? Aquela que não existe, porque você pode criar qualquer coisa no lugar dela. Então, todos os ditadores comunistas falavam em reformar o ser humano. Um novo homem soviético era uma expressão recorrente na União Soviética. Outro paralelo
é a engenharia social. Nos tempos soviéticos, o lema era: cada pessoa é uma tábula rasa. E o partido consegue que você faça o que o partido precisar. A universidade hoje é um laboratório social. E eles experimentam e injetam devagar. Recuam, avançam, recuam. O que a gente vê hoje é que o ensino na universidade, o objetivo da pesquisa, né, toda a finalidade da universidade foi desviada em nome da transformação social na direção das ideias de esquerda, das ideias progressistas. A universidade é a linha de frente da guerra cultural. É grande, é a primeira trincheira da guerra cultural. Balão de saia, as utopias estão todas lá. É curioso que você encontra esse ímpeto revolucionário até nos temas mais inesperados, né? Na minha área, por exemplo, que é a área de letras, de literatura, né, do estudo da língua, existe a famosa teoria do preconceito linguístico, né, capitaneada sobretudo pelo Marcus Bayon, que é um dos nomes mais respeitados da linguística no nosso país. Essa teoria, apesar de ter como um dos pilares a sociolinguística, que é um ramo perfeitamente legítimo da linguística, faz uma análise marxista das variações de uso da língua estudadas pela sociolinguística. Os falantes da norma culta do português são encaixados no papel de opressor, enquanto os falantes de variedades não cultas se tornam necessariamente os oprimidos. Dessa forma, qualquer julgamento depreciativo que seja feito do uso não culto da língua equivale à opressão de uma elite preconceituosa contra as classes oprimidas da sociedade. Para ter uma ideia, o Marcus Bayon, no primeiro trimestre primeiro semestre, onde a gente teve aquela disciplina de introdução à linguística, a professora só falava sobre ele, tido como uma das grandes personalidades aqui da UNB, principalmente da área de letras. Então, se você quer realmente tomar o poder, né, você quer revolucionar a sociedade, não vai ser com as armas que estão aí sempre, com as coisas que são das camadas dominantes, né? Então, para a gente ter uma democratização linguística de verdade no Brasil, né, nós precisamos dar vazão a todas as formas de uso da língua. O que eu aprendi em um semestre de curso de introdução à linguística foi que se eu ouvisse um aluno um dia falando "eu trouxe", eu não poderia corrigi-lo, porque senão eu estaria sendo preconceituoso linguisticamente. O que a sociedade cobra dele... A sociedade não cobra, não. Cobra. Isso daí é uma hipótese. Veja, você escreveu seus livros, em que norma você usou para escrever seus livros? Eu escrevi... Que norma você está usando para falar aqui no programa? Eu estou falando a norma da minha comunidade, da minha variedade. Então é o que se espera de você. Espera-se que você... pelo ambiente, né? Até pelo ambiente. Então, agora, se você não souber usar esta língua, você estaria mal aqui. Talvez nem não tivesse sido convidado. Mas acontece que eu fiz, ao contrário de você, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, participei de muitos grupos de pesquisa, eu sou um especialista na área. Aliás, você me apresentou os meus dados acadêmicos, eu não ouvi os da professora, né? Que eu nem sei se é professora. O Marcus Bayon postou no Facebook dele: depois, quando eu digo que o Brasil só vai se resolver a tiro e na ponta da faca, as pessoas ficam indignadas e o Facebook me bloqueia. Mas como salvar a gente de monstros como ACM Neto, Dória e etc? Só degolando, decapitando e defenestrando. Então essas pessoas, elas vêm com essa conversa bonita de a gente é contra o preconceito, a gente é a favor do amor, da inclusão. Mas, na verdade, eles são os verdadeiros preconceituosos e os maiores preconceituosos, né? Ou seja, ele não quer nem conversa. Com isso aqui ele demonstra que ele não quer nem conversa. Para ele é degolar, é esfaquear, é matar. Insuportável a forma como o ambiente académico, na tentativa de silenciar pessoas que não comungam do pensamento hegemónico, trata essas mesmas pessoas. E é um tratamento desumano. É desumano. Até o último dia que eu estive nas pós-graduações de História, Filosofia e Artes, eu tive problemas de pressões subreptícias, e os meus alunos o tempo todo, ou quase o tempo todo, eram ou assediados por trás
da cortina, ou em sala de aula mesmo, com constrangimentos. O professor começava a falar mal de mim em sala de aula e olhando pro aluno, para a aluna. Todos os alunos que eu formei e que se tornaram professores federais, imediatamente pararam de falar comigo. Porque a pressão é absurda. Eu tive uma semana de aulas com 55 horas de aulas. Porque eu devia ter perguntado qual é o número máximo de horas de aulas que eu, legalmente, sou obrigado a dar. Eu não fiz essa pergunta. O máximo é 20. 20. Eu tinha 55. Eu sei porque é que fizeram isso. Era uma forma de me castigar por eu não fazer parte do grupo, do mesmo grupo que eles pertencem. Em dezembro de 2007, eu tive um AVC tronco cerebral e fiquei com metade do corpo totalmente paralisado. E cheguei a receber extrema-unção no CTI. Porque em 2007 foi o clímax de todo esse contexto de assédio moral, inclusive com alunos comemorando em barzinhos, quando eu tive o AVC, foram sair para comemorar. Recebi até fotos deles tomando chopp comemorando. O nível de adoecimento mental, cognitivo, emocional das universidades brasileiras é muito elevada. Algo que eu só me apercebi porque eu fui avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas em Educação e de repente eu apercebi-me que as universidades estavam a criar núcleos de prevenção ao suicídio. E isso só faz sentido quando, de facto, começam a aparecer números assustadores de tentativas de suicídio e de suicídios concretizados. Muitos já demonstravam, já percebiam isso ainda no século XIX, né? Como Dostoiévski, por exemplo, nos livros deles, em diversos livros dele, tinha esse personagem que era meio nihilista e que achava que a destruição do que existia já seria uma coisa boa em si. Os pós-modernos, como o Michel Foucault, ou os pós-estruturalistas, que são muito influentes no Brasil, não querem construir nada, eles querem apenas desconstruir. E é isso que a gente vê muitas vezes em teses que são produzidas no Brasil. As pessoas criticam algo, desconstroem, elas desfazem algo e encerram por ali. Então, qual é o modelo de sociedade que o Michel Foucault tinha em mente? Não se sabe. Ele queria apenas desconstruir, fazer uma crítica ao que quer que seja. Há aqui um trinômio, não é? De comportamentos que nos permitem perceber que há o louvor à morte e não o louvor à vida nas universidades. O crescimento em termos de pessoas que apoiam o aborto até ao nascimento ou após o nascimento, até aos 2 anos de idade, a quantidade de pessoas que estão dispostas a levarem à frente pautas como a eutanásia. O suicídio é algo que não é falado, mas que também faz parte. A ausência do belo, pior que a ausência, né? A ojeriza ao conceito de beleza, ela provoca rupturas mentais graves. Porque nós sempre foi assim, nós sempre ansiamos paz de espírito, serenidade. Hoje ele tá até bonitinho, porque foi pintado, então não deu tempo de pichar severamente. Mas isso aqui sempre foi cheio de caricaturas, coisas polêmicas pintadas aqui. Então, sempre estava escrito frases de ordem aqui dentro dos boxes aqui. Então, todo esse ambiente é claro que propicia depressão, melancolia, né? Suicídio.
A ideia de você dizer que não existe diferença entre homem e mulher, e que não só não existe diferença entre homem e mulher, mas ao mesmo tempo você pode se transformar de um para outro. Quer dizer, você pode se transformar de A para B, sendo que você acabou de dizer que entre A e B não existe diferença. Então, assim, é uma coisa completamente contraditória. E, além disso, achar que é normal você fazer intervenções cirúrgicas numa pessoa menor de idade, que até ontem não podia nem fazer uma tatuagem, né? Até ontem, menor de idade não podia nem fazer tatuagem. Agora você está dizendo que pode cortar os seios, fazer a mastectomia, em nome de uma crença que você também inventou recentemente. Então, quer dizer, olha o niilismo total disso. Se eu percebesse que o grau de felicidade cresceu, o que eu iria lamentar? Mas o que eu vejo são garotos de 18 anos tomando antidepressivos. Que na minha geração isso era impensável. E isso, claro, você pode botar também no exemplo mais tradicional, que é: vamos destruir o capital. Ah, o que vem no lugar? Ah, não, uma ideia que a gente pensou aqui de propriedade coletiva, de produção. Tá, mas onde isso funcionou? Não, a gente não ainda em lugar nenhum. Vamos testar pela primeira vez com a sua vida. É você substituir aquilo por nada. É uma vontade de destruição. As universidades atualmente são ambientes que convidam ao niilismo, ao hedonismo, à inconsequência. Por um lado, esse comportamento pode ser atribuído a uma rebeldia esperada da juventude. Mas se a gente for analisar mais a fundo, existe uma causa um pouco mais profunda para isso, né? Todo aquele prestígio que a sociedade dá à universidade como parte do contrato que existe entre as duas, torna os jovens altamente suscetíveis a adotar as crenças predominantes nesses ambientes. Porque ser aceito num ambiente de elevado prestígio é uma forma de exibir status social. Então, o ser humano ele é um ser hierárquico, né? Quando você tem um rapper, que é uma pessoa que veio de uma classe trabalhadora, uma classe baixa, e ele ganha muito dinheiro fazendo sua música, né? Existe o fenômeno do consumo conspícuo, né? Então, há muitas décadas, os rappers americanos mostram diamantes nos dentes, dentes de ouro, né? Às vezes penduras diamantes no pescoço para mostrar, né, no seu contexto social, que eles conquistaram alguma coisa. Só que a elite universitária, ela não gosta de consumo conspícuo, né? Ela prefere um consumo inconspícuo, mais escondido. Então, a forma de exibir status é ficar repetindo o jargão do momento e as ideias do momento. E este momento, agora, é o do identitarismo. Isso é um exibicionismo moral, né, de uma crença de luxo. Crença de luxo é um conceito criado por Rob Henderson. É basicamente a ideia de que, em vez de bens de luxo para você exibir sua riqueza, seu prestígio e sua classe social, ela é uma crença de luxo, é uma crença que você tem. Essa elite diplomada, ela não, na falta desse hábito de mostrar dentes de ouro ou diamante, mostra que tem crenças que são das pessoas mais altas na hierarquia social daquele contexto, que são as mais diplomadas, são que tentam dar sinais de competência intelectual. As universidades, o mundo acadêmico, funcionam como uma incubadora de crenças de luxo. Geralmente, se não sempre, é uma crença que prejudica pessoas que são menos afortunadas do que você. É uma maneira de mostrar seu status ao ter uma crença de luxo. É um dos aspectos mais deletérios, eu diria, dessa influência das universidades sobre a sociedade civil é o dano que isso causa aos mais frágeis, que são justamente aqueles que mais pagam para manter as universidades, especialmente as públicas. Glamorização do uso de drogas, a glamorização da promiscuidade. Quem sofre as consequências disso? É a pessoa mais pobre. Não é aquele que tem condições econômicas, né, de pagar por um tratamento, de ir para um spa. Por exemplo, tirar o financiamento da polícia é uma crença de luxo. Tirar o financiamento da polícia não prejudica, de fato, pessoas em bairros de alta renda. Prejudica um pouco sim, mas tem um
efeito prejudicial mais direto em pessoas mais pobres e pessoas que são da classe média baixa. It allows people to take a very radical stance, more radical than thou, but to be completely dissociated from anything that's happening. There's a lot of material reward that comes from it. Like if you're part of that system, you can run around the conferences, get big professorships, and all this kind of stuff. You can beat people over the head with perfect self-confidence, because there's no reality anyway, and it's just their narrative and your narrative. In the third world, it's particularly grotesque in my opinion. It's bad enough here, I don't like it here, or other rich countries, but when you get to third world countries, it's really grotesque, because there the separation of the radical intelligentsia from popular struggle is much more, it shows much more dramatically. People are much poorer and they're suffering much more. O estudante de direito, antigamente, tinha perfil mais conservador. Não era revolucionário. E eu me surpreendi muito, de fato, quando participei de reuniões lá que fomos fazer o levantamento das revistas acadêmicas brasileiras, porque a CAPES ela é responsável em atribuir notas aos cursos de pós-graduação e às revistas acadêmicas. E aí vi revistas, muitas com o título Praxis, que é um termo que faz parte da linguagem obrigatória para você fazer parte do time. E então havia muitas revistas, Marxismo e Direito, Praxis e Direito, revistas com uma clara tendência de esquerda. Quando eu ainda era estudante, isso lá por 1984, uma coisa que me marcou, eu tinha um professor esquerdista, ele era juiz, e assim, isso é muito sério, né? Porque hoje eu sou professor, mas eu era aluno, e a gente tem uma visão do professor como uma pessoa que, puxa vida, né? O sujeito sabe mais do que eu, é uma referência, né? E ele dizia assim, se soltarem todos os presos do Rio de Janeiro, se hoje colocarem em liberdade todos os presos do Rio de Janeiro, isso não vai fazer diferença nenhuma. Não vai afetar a população em nada. Juiz criminal. E hoje eu penso, meu Deus, que barbaridade, né? E aquela garotada ali de 20 anos, 21 anos, ouvindo essa loucura, né? Naturalmente, esse professor, que era juiz, né? Tinha carro oficial, tinha escolta, tinha segurança, né? Talvez a vida dele não fosse afetada, mas ele parecia não entender que a maior parte da população não tem nada disso. Existem tentativas acadêmicas em que ninguém inventa dados, mas em que a ideia educada é considerar tudo antes de considerar a ideia de que nossas queridas minorias destruíram suas próprias comunidades, fazendo coisas estúpidas que dissemos para elas fazerem. Essa é a última coisa que deve ser considerada. Então há muita resistência ao que eu vou dizer, mas uma coisa que você nota é que durante o movimento Black Lives Matter, a taxa de homicídios de negros dobrou, talvez mais, porque há muitos crimes contra negros não relatados, incluindo homicídios. Rodei o modelo 3 ou 4 vezes para ter certeza de que estava correto e estava. Esses dados são do governo de quantas pessoas foram assassinadas. Os brancos permaneceram estáveis em 3, incluindo hispânicos, acho que sobe para 6. Mas negros subiram para 35. E para mim a razão objetiva óbvia para isso é que tiraram os policiais das ruas. A polícia fez 50% menos abordagens por um ano. Muitos departamentos perderam financiamento no ano seguinte. Não imagino que estivessem trabalhando com grande entusiasmo. Eu quase fui desligado da universidade por causa de uma disciplina que tinha como principal atividade manifestações contra a polícia durante o curso de Sociologia, na UF, na disciplina de Política.
passava coisas sobre guerrilha urbana, sobre movimento de revolta, sobre como realizar essas atividades em campo. E ela também combinava com a turma que a gente fosse ao centro do Rio, na Candelária, quando estivesse tendo manifestações sabidamente violentas, de confronto com a polícia, e que era pra gente arrumar confusão. Eu não sabia que esse tipo de coisa era permitido na universidade, mas infelizmente acontece. E eu não queria estar lá, eu não podia estar lá, porque na época eu era militar. Eu não queria confusão, não queria nenhum tipo de problema, porque eu teria problema tanto com a polícia quanto com o quartel se acontecesse qualquer coisa. Então, a partir daí, eu precisei me afastar da disciplina, acabei sendo reprovado. Um bom tempo depois, eu voltei para ver se a disciplina era uma disciplina que eu conseguiria continuar com ela. Acabou tendo o mesmo resultado, eu fui novamente afetado por esse problema. Eu tive a sorte, depois, quase no final do curso, da professora que aplicava essa disciplina fazer um intercâmbio e ser substituída por outro professor sério. Passei da primeira vez e, felizmente, não fui jubilado, porque se eu fosse reprovado pela terceira vez, eu seria jubilado. Muitos alunos sofrem com isso, inclusive calados, né? Não tem a quem recorrer, porque a própria universidade ela passa panos quentes quando a gente denuncia esse tipo de coisa. Eu digo para os meus alunos que o que reduz a criminalidade é colocar o criminoso na cadeia, é retirar o criminoso do convívio com a sociedade, é segregar o marginal. E que essa é a função da pena privativa de liberdade. É o que a gente chama de função preventiva geral e especial. Especial porque esse está dentro da cadeia e não vai mais delinquir. E geral porque os outros que pretendem cometer o mesmo tipo de crime vão olhar para ele e dizer, caramba, ele praticou um estupro, vai ficar 10 anos preso de verdade. Não é semiaberto, visitar, é preso. É melhor eu não fazer isso. Essa é a função. E aí você sabe o que eu ouço? Às vezes os alunos me dizerem, no final da aula, chega pertinho, olha para um lado, olha para o outro e diz assim, professor, o senhor é o único que diz essas coisas pra gente. Com certeza, o modo como as ideologias políticas se distribuem na universidade explicam por que há tantos jornalistas brasileiros que estão mais na esquerda, o oposto da população em geral. – 80% dos jornalistas do Brasil se consideram de esquerda. Somente 4% se consideram de direita. E 2%, ou seja, metade disso, se consideram extrema esquerda. Eles próprios disseram isso numa pesquisa da Federal de Santa Catarina, com mais de 6 mil na amostra. Isso está em completa dissonância com a distribuição das ideologias políticas na população brasileira, ou seja, no leitor, naquele que vai consumir aquela imprensa. Então, mais pessoas hoje no Brasil, cerca de 23%, se consideram de direita já. Isso é mais do que as que se consideram de esquerda, que são uns 11%, e de centro são uns 20%, e o resto se distribui no espectro político. Então, a imprensa brasileira, na distribuição, na sua falta de diversidade de pensamento, ela é o oposto, ela é a imagem especular da distribuição de ideologias políticas na população brasileira. Existe uma relação entre os movimentos estudantis e os partidos políticos que esses movimentos não estão dentro da universidade por acaso. Eles são frutos dos partidos políticos de extrema esquerda, então eles têm juventudes partidárias, que nessas juventudes eles acabam pegando lideranças e infiltrando dentro da universidade, infiltrando nos espaços de poder da universidade, seja ODA, CA, DCE, Atlética, vagas de estágio na reitoria e etc. Eu tenho enorme dificuldade de entender como é que um ministro do Supremo vai a um congresso da União Nacional dos Estudantes, meses depois das eleições presidenciais, vá a esse evento, que é um comício, né? Porque o sujeito que não sabe que a União Nacional dos Estudantes é uma entidade vinculada a partidos de esquerda, né? Principalmente ao PCdoB, né?
Isso é uma realidade há mais de 40 anos. O jeito que não sabe disso, ele nunca pisou numa universidade brasileira nas últimas 5 décadas, né? E esse ministro, eu posso dizer que pisou e continua pisando, porque ele é professor de uma universidade pública, né? Então, ele vai a um evento que, a meu ver, já tem caráter de comício, né? E lá, ele diz, em tom de comício, nós ajudamos a derrotar o bolsonarismo, né? Então, eu fico pensando como é que um estudante de direito enxerga esse tipo de situação. Hoje eu estou aqui no diretório central da UF e não por coincidência, bem aqui ao lado existe um diretório do PSOL. E esse pessoal junta com a administração do DCE para poder justamente estar dentro da universidade. Então, infelizmente, é um aparelhamento institucional que acontece, contamina a qualidade do ensino, contamina as atividades acadêmicas e você transforma a ciência em política. É importante destacar que a formação de profissionais é apenas um dos meios pelos quais as universidades exercem influência sobre a sociedade. Uma influência tão forte quanto essa, ou até maior, é exercida pela produção de conhecimento, ou seja, pela pesquisa científica. A ciência, ela importa do remédio que você toma para dor de cabeça hoje até os planos para o futuro, né? As melhores projeções do clima ou da economia hoje depende com certeza de métodos científicos. Então, nós somos sociedades que dependem, no Ocidente especialmente, dependem do conhecimento científico, mas acumulam cada vez mais temas anticientíficos dentro delas. Estamos num momento de alto risco para a continuidade da formação do conhecimento científico, muito por causa das modas intelectuais dentro da universidade e que estão afetando já as revistas científicas. Desde 2020, que houve essa febre racial nos Estados Unidos, por causa de uma interpretação bem estrita e controlada de um evento lamentável que foi a morte do George Floyd, sob a guarda de policiais, as revistas científicas aderiram a essa febre racial nos Estados Unidos. E não só a isso. Em questões como gênero, por exemplo, então, editoriais endossando o identitarismo aconteceram várias vezes desde 2020, na Science e na Nature também. A Nature, por exemplo, trouxe a ideia de que o sexo é um espectro. Isso, para qualquer biólogo digno do nome, é um absurdo. E você vê o viés ao ponto de a Nature ter pedido voto em Lula no Brasil, né? A gente viu isso acontecendo também em revistas médicas como a Lancet. Esse movimento de intolerância e abandono dos valores da objetividade é o suicídio da academia. Is the light okay in here? Yeah. I just read my email. We have our first win. The dog park paper has been accepted. They don't know. We're about to tell them. Gotta read you something. Dear Dr. Helen Wilson, I have now closely considered the revisions of your manuscript, Dog Park, and will recommend its publication in Gender, Place and Culture. Tiramos a ideia de Alan Sokal, que é professor de matemática e física na Universidade de Nova York. Em 1996, ele publicou um artigo sobre transgredir os limites da hermenêutica. É um artigo muito complicado e supostamente intenso, que não significava nada. Era um lixo, totalmente sem sentido. E ele conseguiu publicar esse artigo na principal revista revisada por pares do mundo de abordagens pós-modernistas. Ele estava incomodado que os pós-modernistas estavam pegando termos da matemática e da física, como o termo quântico, e usando-os para justificar coisas que eram claramente absurdas. O objetivo do exercício dele foi mostrar que se você usasse a terminologia certa, você poderia publicar algo, mesmo que fosse totalmente sem sentido. Então, eu queria pensar em alguma coisa que fosse tão maluca
tão literalmente maluca que nenhuma pessoa sã poderia achar uma boa ideia. Literalmente ninguém. E foi quando nós chegamos a esse artigo. Quem são eles para julgar? Superando a antropometria através do fisiculturismo gordo. Então, basicamente, fisiculturistas tentam perder gordura e ganhar músculo. E essa é uma maneira, não só é uma maneira de construir o corpo, mas dentro do contexto do fisiculturismo, essa é a única maneira. A ideia aqui é que há diferentes maneiras de construir corpos. É uma ideia muito pós-moderna. Existem diferentes maneiras de construir corpos, uma não é melhor que a outra. O que precisamos fazer no fisiculturismo profissional é ter uma categoria separada. E essa categoria é fisiculturismo gordo, onde pessoas gordas de maneira não competitiva exibem a sua gordura. Após o primeiro artigo ser aceito para publicação, não conseguimos acreditar. Pensamos, uau, isso é incrível. E então, o segundo e o terceiro, nós rimos muito. Mas, ao mesmo tempo, havia uma seriedade ali, porque nós percebemos que essas linhas de literatura estavam comprometidas. Estavam aceitando coisas que favorecessem a narrativa. Seu propósito era normalizar visões para as quais não há nenhuma evidência. Eles estavam usando esses artigos para influenciar políticas públicas e dizer, veja, temos um artigo sobre isso. Veja, há um artigo aqui, nós podemos provar através do processo de revisão por pares. Este é entrando pela porta dos fundos e a porta dos fundos nós sabemos o que é. Desafiando a histeria homossexual trans e a transfobia do homem hétero através da penetração com brinquedos sexuais. Esta análise reconhece um potencial valor remediador social no estímulo ao erotismo anal masculino com brinquedos sexuais. Agora, a última linha é a chave. Lembrando que o propósito dessas revistas é promover conclusões, não é descobrir o que é verdadeiro sobre o mundo. Eles acham que já têm a verdade. Então, se o texto está de acordo com o que eles acham que é, ele entra. Então, este artigo é inerentemente ideológico. A ideia é que homens héteros precisam ser penetrados analmente. Esse é um valor remediador. Então, escrevemos 20 artigos. Nós publicamos 7. E o Wall Street Journal nos pegou. Eles nos pegaram porque um dos nossos artigos era sobre estupro de cães. Ah, sim. Este é o artigo que nos causou grandes problemas. O artigo Dog Park. Ganhamos um prêmio com esse artigo. Esse artigo ganhou um prêmio, Um prêmio científico? Um prêmio da revista. No lugar de destaque da revista, ganhou um prêmio. Você está falando literalmente com um acadêmico premiado de estudos de gênero. Depois que fomos pegos, percebemos que estávamos em apuros. E é claro que vieram atrás de mim porque eu tinha um cargo universitário. E meus colegas na instituição, cujos nomes não vou citar, todos eles faziam parte da ideologia. Ou acreditavam verdadeiramente na ideologia, ou estavam muito aterrorizados por seus colegas para serem covardes e não quererem se expor. Então, esse foi o começo de uma mudança completa na minha carreira. Em vez de as pessoas dizerem, uau, talvez essas áreas tenham saído dos trilhos, talvez elas precisem de algum tipo de uma reforma significativa, talvez devêssemos ter uma conversa honesta sobre o que você fez, etc. Mas não houve nada disso, foi apenas, vamos pegar esse cara, vamos punir esse cara.
Seguramente, depois deste documentário, a universidade virá com tudo para cima de mim, não é? A Pró-Reitoria de Recursos Humanos certamente fará uma convocação para que eu me explique através de um inquérito preliminar sumário ou de uma sindicância ou até mesmo de um processo administrativo disciplinar. Certamente isso acontecerá. É urgente que a população tenha a noção do que está a acontecer nas universidades federais, mas não é só em relação a estas questões de doutrinação, de perseguição. Quanto é que isto custa ao erário público? O ensino superior é um negócio muito caro. Existe uma certa sensação que ele não retorna o valor equivalente ao custo dele. Eu tive uma aluna de mestrado em administração pública que teve interesse em saber quanto é que custava um egresso das diversas graduações da minha universidade. E nós retirámos despesas que não têm a ver com a graduação, tirámos as aposentadorias, tirámos despesas de pós-graduação, tirámos despesas com a pesquisa, tirámos despesas com a extensão. O ano que foi estudado, 2017, um egresso de matemática custou ao erário público da União 700 mil reais. O Brasil não pode gastar tanto e não ter informação básica. Não tem historiador que conte a história do Brasil, pô. Não, eu não voltaria para uma universidade pública. Jamais. E você enviaria um filho para uma universidade pública? Eu rezo a Deus que não. A queda vertiginosa de brasileiros buscando um curso de graduação em universidade pública, em especial federal, é um retrato extremamente perverso. Uma queda de 60% entre 2015 e 2021. Para eles é assustador esta queda de 60% de interesse por frequentar uma universidade ou um instituto federal. Para mim é um sinal de saúde mental dos estudantes que não querem ser doutrinados. Porque é demasiado ruim o que se passa nas universidades federais. Elas vão fechar por falta de público. É quase uma maldição, aquilo que eu pronunciei agora. Elas vão fechar por falta de público. Nós, em um dos artigos que enviamos à principal revista do mundo, e infelizmente eles queriam que reescrevêssemos, então fomos pegos pelo Wall Street Journal antes de reescrever, o que foi realmente uma grande tragédia. A minha ideia era que colocássemos pessoas brancas acorrentadas no chão da sala de aula. E, de novo, não em cadeiras, mas no chão. Seriam forçados a sentar no chão para falarem a eles de cima como uma forma de reparação experiencial, como nós costumamos chamar. Mas eu achei que essa ideia era louca demais. Era simplesmente muito vil. Ninguém... Esse artigo nunca seria aceito. Então, eu pensei, certo, vamos ter que moderar um pouco, torná-lo um pouco mais tranquilo. E a maneira de fazer isso, bom, na versão original, foi dizer que temos que ser compassivos com essas pessoas enquanto as degradamos. Bom, o revisor disse, não, você não deve ser compassivo com eles, porque significa que você está centrando na experiência delas. Então você precisa tirar do artigo a ideia de que precisamos tratar as pessoas brancas com compaixão. E isso foi um choque enorme para mim, sabe? Uau! Então nós reescrevemos o artigo tirando tudo sobre ser compassivo com as pessoas abusadas. É inacreditável. Então, quando sua outra pergunta foi o que dizer a alguém que pensa que a universidade é sobre a verdade? Bom, eu digo que ela não é. Uma das razões pelas quais eu mais talvez tenha me fragilizado, né, durante esse processo foi justamente ter sido considerado um inimigo daquilo que eu justamente queria proteger e resgatar. Então, o que eu queria desde o início era resgatar as humanidades, resgatar a universidade a partir dos seus fundamentos, a partir das razões pelas quais tanto as humanidades quanto as universidades surgiram.
E é por isso que eu citei, nesse artigo, os lemas das universidades mais antigas do mundo. Hoje a academia é instrumentalizada para a imposição das preferências ideológicas pessoais daqueles que dominam as universidades. E é esse o problema. Se a academia fosse usada como ferramenta de imposição de uma ideologia conservadora, religiosa, nacionalista ou algo parecido, o problema seria igualmente grave, porque o propósito de busca pela verdade estaria igualmente comprometido. Algo que eu fiz depois de sair da academia e que foi muito importante é que eu mostrei com colaboradores que a principal estatística brasileira sobre mortos por homofobia é falsa. Incluía acidentes, incluía casos fora do Brasil, incluía pessoas mortas porque eram traficantes, estavam disputando território e porque, por causa da orientação sexual desses traficantes, diziam que eles foram mortos porque eram LGBT. E existem pessoas no Brasil que têm títulos de mestrado e de doutorado com base nessa estatística falsa. Então houve uma desqualificação porque eu não coloquei numa revista acadêmica. É uma verdade proibida dentro da academia, mas não proibida no meu site. Sem dúvida que a ideologia, embora goste de acusar essas ideologias predominantes, goste de acusar sempre o partido oposto do espectro ideológico de negacionismo, elas são as primeiras a impor uma visão de mundo muitas vezes dissociada completamente da realidade. Há disciplinas que tem que prezar, para que justifique a sua existência, né, a fidelidade à realidade das coisas. E se a gente começa a falsear a realidade das coisas, a descrição do mundo, para que um partido ideológico vença, uma crença ideológica vença, a gente está minando por completo a credibilidade desses cursos, a credibilidade desses profissionais e, no fundo, a credibilidade da própria ciência enquanto ciência. A gente tem que trabalhar para reformar ou criar novas universidades, mas alguma universidade a gente vai precisar ter. Algum ambiente em que esse tipo de ensino técnico, de pesquisa e de livre busca do conhecimento seja empreendido, a gente vai ter que ter. Eu acho que desistir da universidade é um caminho sem volta. Não existe como nós acabarmos com a universidade. E nós sabemos, por exemplo, que não é só a universidade que está infiltrada, né? Digamos assim, o primeiro grau, os professores de primeiro e segundo grau também, nós sabemos que a maioria deles, têm um espectro de favorito. Então, se nós formos pensar, bom, tá lá, vamos acabar porque não dá para combater, não dá para a gente reverter, eu acho isso é uma derrota ruim e seria muito ruim para a sociedade, inclusive. É normal errar, tá? Eu já fui parte também já tive as minhas crenças de luxo, já defendi algumas besteiras pela justiça social, né? E então repensar, examinar o que está defendendo é importantíssimo nessa solidão do próprio pensamento e entender a universidade como uma herdeira dessa centelha antiquíssima que começou lá em Tales de Mileto, que incentivava os próprios seguidores a duvidar do que ele dizia e a fazer críticas, né? Eu não vejo nenhum movimento político, não importa qual seja ele, esse incentivo à crítica. É isso que fundou a universidade, isso que fundou a academia, e sem isso não há missão intelectual. Temos imagens aqui de algumas universidades públicas de diferentes cidades. São Paulo, Rio, Brasília. Sim, exatamente. Você vê, às vezes, quando você diz às pessoas que algumas dessas ideologias são baseadas no marxismo e no comunismo, as pessoas dizem, você está exagerando, não tem nada a ver com isso, é completamente diferente. Mas quando você vê cartazes como esse, eles mesmos dizem a bandeira vermelha, Stalin, camarada Stalin, celebrando Stalin. Acho que a vida é uma coisa muito boa, incrível, mas tem também as suas dificuldades, tribulações e tal, né? Então, assim, cada um tem que achar o seu caminho, né? Não acho que
seja fundamental que todos façam universidade e tal, não sei o quê. Acho que tem vários caminhos profissionais que cada um segue a sua vida e se você for feliz e estiver satisfeito, para mim qualquer coisa tá valendo. Assim, certamente não sou eu que tomarei essa decisão final pelo meu filho, né? Talvez mudasse a escolha da universidade, né? Vamos escolher... Talvez não tenha nem a opção assim, de esquerda ou de esquerda. Tem que ser a de mais de esquerda ou a de menos de esquerda. A opção tem que ser uma graduação. Você quer assim, a que seja ultracomunista ou a que seja só um pouquinho tirânica? Eu acho que é um pouquinho tirânica. O que você diria a um estudante brasileiro que gostaria de transformar o Brasil em um novo experimento soviético? Eu gostaria que houvesse uma máquina do tempo. Eu gostaria de enviar os estudantes para as plantações de batata na Rússia. Você pode enviá-los para Cuba e eles podem ver em primeira mão quão bem-sucedidos são os países socialistas e quanto as pessoas gostam de viver lá. Eu acho que algum programa de intercâmbio com esses países seria uma boa ideia para desradicalizar, talvez, nossos jovens estudantes que são capturados por essas ideias. Eu acho que a omissão é o pior comportamento do ser humano. Eu acho que nós tivemos aí uma legião de indivíduos no país que se omitiram. Se omitem até hoje, né? Então, vale a gente fazer uma espécie de exame de consciência e ver o que a gente não está fazendo de errado também. Porque esses ideólogos estão fazendo o que eles têm que fazer, na visão deles. E nós? O que a gente está fazendo? Tem que aparecer aquele indivíduo que é o destemido para quebrar essa hegemonia. Será que nós só temos que esperar esses indivíduos ou não podemos multiplicar esses indivíduos que sejam um pouco corajosos de se expor? Passamos por muitas greves dentro da universidade e a de 2016 foi a que mais marcou. Então, depois que começou a chegar aluno, começou a fazer muito frio e quando depois todo mundo foi embora, porque estava em 5 graus, 2 graus, que é perto do lago ali embaixo. E depois que que a maioria foi embora, teve a votação para greve. Então aquilo foi um quórum selecionado. Esperavam ir embora para determinar se foi greve ou não. Então foi nesse ponto que teve a tal da Assembleia Geral. E depois a Assembleia Final, que teve contagem de fato de votos, que o pessoal contra a greve venceu por número, por contagem direta, foi dentro do ginásio, que aí foi controlado quem era aluno e quem não era. Pela votação ali, 97% não queria greve. Mas no dia seguinte a gente acordou e veio para a universidade e não pôde ter aula porque estava tudo trancado. Os alunos simplesmente trancaram com correntes e cadeados todas as salas de aula, os ATs. ATs são o quê? É uma sigla para aulas teóricas. São grandes prédios com 20, 30 salas de aula dentro. Os laboratórios de professores foram todos fechados pelos alunos. E o motivo central de tudo isso, o motivo central da greve foi claramente, estabelecidamente, que seria o impeachment da Dilma, que estava acontecendo um golpe de Estado, que estava acontecendo um golpe federal e que eles queriam tirar o Temer a qualquer custo. E após 3 semanas dessa greve, começaram a me colocar em redes sociais, em grupos de pessoas contra a greve. E chegou um momento que eu me posicionei mais fortemente. Eu falei, pessoal, a gente ficar reclamando daqui de casa, da frente da tela do computador do celular, a gente não vai conseguir reverter isso aí. E todo mundo concordava, mas ninguém tomava uma atitude. Até que chegou uma noite e eu falei, acabou. Eu não sei vocês, mas eu vou lá amanhã e eu vou tentar abrir aquilo lá. Peguei meu carro na minha cidade e vim para a universidade com uma serra de arco e uma chave de fenda na mão e encontrei mais 9 colegas. Eles pegavam as chaves de boca, quebravam os cadeados, esperavam ter uma assembleia, porque daí todo mundo vinha aqui para o ginásio, aí eles iam para lá. A gente, no primeiro dia, a gente estava em 10, eles estavam em mais de 100. Eles conseguiram retomar os ATs novamente no mesmo dia. Só que a notícia de terem aberto os ATs propagou pela universidade. Isso incentivou outros alunos a comparecer na universidade e lutar contra a greve. E no dia seguinte a gente estava em 50, sem a gente combinar nada. Aí a gente começou a se organizar. Não, tem um flanco aqui aberto, vamos lá e vamos tomar, sabe? Foi uma ação de guerra, de guerrilha mesmo. Teve uma vez que num desses ATs, se não me engano, um AT6, o professor estava dando aula com todo mundo
todos os alunos na sala de aula, não tinha tido falta. A pessoa da esquerda foi lá, pegou uma moto, subiu ela, o escapamento dela até na altura da janela e ligou a moto e começou a acelerar e jogar fumaça dentro da sala de aula. Por que não envenenamento através de gás carbônico para evitar que os alunos estivessem na sala de aula e que os professores dessem aula? Teve essa tentativa de intoxicação, literalmente, dos alunos, todos os alunos que continuavam ali tendo aula. E se eles têm o mínimo de resistência, né, contra eles, né, se eles enfrentam essa resistência, essa bolha é furada, né? Eles acabam percebendo, opa, peraí, então não é esse mundinho que a gente vive aqui que é a realidade, mas isso demanda uma ação de pessoas que tenham o mínimo de discernimento para falar, não, peraí, não é meia dúzia de estudante mimado que vai determinar o que eu faça. Não, eu quero ter aula, eu preciso ter aula, eu vou ter aula. Esse grupo nosso acabou dando voz, porque aí no terceiro dia a gente já estava em 160 alunos. Eles tentaram fechar um AT de novo, formar uma corrente humana em volta do AT, de 9 pessoas. E eu e mais um, a gente foi lá, conseguiu abrir novamente esse AT. E depois, à medida com que eles perdiam força, a gente retomou todos os prédios. A gente retomou essa posse, não, aqui também é um prédio aberto, não é mais um prédio fechado a aulas. Eu, inclusive, fiquei com todas as correntes que eu tirei dos ATs. Tá em casa até hoje como lembrança. Com o mínimo de coragem se consegue muita coisa dentro da universidade. Vale muito a pena você se posicionar. Por mais medo que você tenha, receio. A propósito, mais uma coisa. Muitas pessoas, eu sei que você já ouviu, às vezes, dizendo o que teria acontecido se eu vivesse na Alemanha nazista? O que será que eu iria fazer? Eu os enfrentaria? Não é preciso se perguntar. Onde é que você esteve na última década? Onde você esteve quando pessoas perderam seus meios de subsistência? Onde você esteve quando as pessoas acreditavam em coisas completamente falsas? Tudo o que você precisa fazer é refletir honestamente sobre seu comportamento nos últimos anos e se perguntar se você é um covarde.